Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Bom estarmos juntos aqui nessa noite. Normalmente, nós estamos expondo aqui, o pastor Isaías está expondo 1 Tessalonicenses. No entanto, uma vez por mês ele não pode estar aqui às quartas-feiras em função de compromisso pessoal lá no Palavra da Vida, onde ele é reitor. Então hoje nós vamos estudar excepcionalmente o Salmo 51, Salmo de número 51, o Salmo de todos os Salmos. Foi assim que o liturgista anglicano definiu este Salmo 51. Por 13 séculos, este salmo aqui era recitado diariamente pelos monges em seus cultos monásticos, na Idade Média. Esse salmo aqui fala muito a experiência humana. Ele ecoa as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa aqui é a exposição clássica da Bíblia sobre a questão do arrependimento. O sobrescrito, o subtítulo aí na sua Bíblia, abaixo da numeração, indica o autor e a causa que levou a sua composição. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Isto significa, meus irmãos, que em certo sentido, nós não podemos compreender verdadeiramente esse salmo e o seu ensino, até que a gente tenha em mente o pano de fundo que deu existência a ele, registrado lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Eu vou resumir para você. A história é sumariamente esta. Davi adulterou com uma mulher chamada Batseba e para esconder o seu pecado, ele assassinou o marido dela, um valente soldado chamado Urias. Cerca de 1 ano depois, um profeta enviado pelo Senhor, Natã, o nome do profeta, confrontou corajosamente Davi na face, expondo o pecado dele, se arriscando até, porque ele estava confrontando o rei de Israel, ele corria perigo de vida nessa ocasião. Davi, então, imediatamente se arrependeu e Deus o perdoou. Da boca de Davi veio o pedido de perdão, e da boca do profeta Natã veio o perdão de Deus. Então, Davi escreve este tocante salmo penitencial para tornar pública toda a sua amargura, a sua agonia e o seu profundo arrependimento na alma. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente aqui em relação à leitura bíblica. Eu vou ler este salmo à medida que eu vou expondo, e nós vamos cobrir todos os versículos aqui, tendo uma visão geral desse salmo. Então vamos em frente. Na primeira parte dessa composição, versículos 1 e 2, Davi pede perdão a Deus, mostrando-nos que um coração genuinamente arrependido entende antes de tudo que precisa de graça. No versículo 1, a declaração de abertura é um inusitado e fervoroso clamor por misericórdia. Olhe na sua Bíblia aí, verso 1, eu estou lendo na versão NVI. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Nesse verso aqui, Davi menciona 3 atributos divinos: misericórdia, amor e compaixão. A primeira palavra, misericórdia, é aquele atributo de Deus que é mais desejável para pecadores que estão passando por grandes problemas, grandes dificuldades e que estão com os olhos doloridos de tanto chorar. Então Davi pede que a misericórdia de Deus seja dispensada aqui em conexão com o segundo atributo divino, o amor.
Ele diz aqui, por teu amor, ou segundo a tua benignidade, na Almeida Revista Atualizada. Por que ele faz essa conexão entre misericórdia e amor? A razão é que ele não pode apelar para a sua própria justiça. Davi não pode apelar para o mérito pessoal. Ele não pode dizer, por exemplo, que ele é o rei de Israel. Ele não poderia dizer, Senhor, me dá a tua misericórdia, me dá o teu amor porque eu sou o rei, sou a pessoa mais poderosa de Israel. O Senhor mesmo me escolheu e me colocou aqui. Davi não poderia falar isso. Ele não poderia sequer dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus. Fazer isso só iria agravar a sua culpa, porque Davi, ele pecou no auge do poder, no auge das bênçãos do Senhor. Ele sabe a coisa horrível que ele fez, ele sabe o que ele merece, ele não tem dúvida disso. Então ele apela para o amor pactual de Deus, o amor da aliança, o amor com o qual Deus se comprometeu a amar o seu povo. Em outras palavras, é como se Davi dissesse aqui, Senhor, age conforme tu és. Tem misericórdia de mim, Senhor, conforme é coerente com o teu amor, graça, bondade. Ama-me, Senhor, com o amor que me salvará da culpa. Ama-me com o teu amor fiel, o amor da aliança. Mas ele não fica satisfeito. Na próxima linha, ele acrescenta, a tua grande compaixão. Davi, em outros termos, está dizendo aqui, Senhor, uma misericórdia geral, ela não é suficiente para mim. É por isso que eu estou te pedindo, Senhor, que tu me faças alvo dos teus mais gentis atributos. Deixa que a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão, a tua graça, tudo isso flua até mim de maneira abundante. Deixa vir a mim, Senhor, as tuas paixões mais amorosas, é o que Davi está dizendo. Irmãos, tudo que esse homem deseja aqui é Deus. Ele não quer mais nada além do perdão de Deus. Ele sabe que ele se afastou de Deus. Ele não tem dúvida disso. Então, o primeiro passo do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, é desejar Deus e toda a sua imensa bondade, sabendo que nós não merecemos nada disso, porque nós o abandonamos, porque nós pecamos contra ele, assim como Davi está confessando aqui. Semelhantemente, o filho pródigo lembrou-se da bondade do pai. Ele recordou da bondade do seu pai quando ele estava na pior situação, quando seus pecados ficaram expostos e ele experimentou as consequências da sua rebeldia. Ele se lembrou que o seu pai era tão bom que até os empregados eram bem tratados na casa do pai. A bondade de Deus, meus irmãos, diz Paulo aos judeus em Romanos, capítulo 2, verso 4, é, por assim dizer, o fio condutor do arrependimento. A bondade de Deus é que deveria nos conduzir ao arrependimento. Paulo diz em Romanos 2,4, ouça, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Nas linhas seguintes, o salmista, Davi, diz o porquê de implorar a máxima gentileza de Deus. Porque ele está fazendo esse apelo tão desesperado a Deus. Ele sente o peso da culpa. Olha a última linha do versículo 1 aí. Apaga as minhas transgressões. E ele continua no versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi usa 3 palavras para definir o mal que ele praticou. Ele mencionou 3 atributos de Deus e aqui em correspondência ele menciona 3 palavras para definir o mal que ele cometeu. As 3 palavras padrão para o mal nas Escrituras: transgressão, iniquidade e pecado. Isso indica o problema abrangente que sujou a vida de Davi. Ele é esmagadoramente culpado de pecado por toda a definição. Por toda a definição, de uma maneira plural, eu sou culpado, é o que Davi está dizendo aqui. Davi admite que o pecado o havia sujado excessiva e profundamente. Ele desejava ansiosamente da parte de Deus uma limpeza completa, absoluta. Isso fica claro, meus irmãos, nas 2 palavras que ele usa ainda neste verso 2. Confira, lava-me e purifica-me. São as 2 palavras que ele usa aqui nesse versículo. Em outras palavras, Davi está dizendo aqui, Senhor, eu sinto que a mancha do pecado se aprofundou muito em mim. Eu fiquei muito tempo no pecado e agora o pecado está impregnado em mim, na minha natureza. Mas, Senhor, eu suplico, lava-me.
E se esse processo não for suficiente, se a lavagem não bastar, experimenta outro processo, purifica-me. Mas não deixa de experimentar nada que possa me purificar, que possa me limpar. Ao pedir perdão a Deus de uma maneira tanto, Davi, meus irmãos, está assumindo total responsabilidade aqui pelos seus atos. E isso nos leva à segunda divisão deste salmo aqui. Do verso 3 ao 6, Davi vai rasgar o seu coração aqui, ele vai se humilhar ainda mais e confessar o seu pecado, mostrando-nos características graduais de uma verdadeira confissão. O primeiro ponto da verdadeira confissão que Davi nos mostra aqui é reconhecer o seu pecado. Olha o verso 3, diz assim, Davi diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. É digno de nota, meus irmãos, que reconhecer pecados foi tudo que Davi não fez por um ano. Davi continuou nos seus serviços religiosos, Davi continuou na sua posição real, Davi continuou seguindo normalmente com a consciência cauterizada, como se nada tivesse acontecido. Por um tempo, Davi conseguiu esconder o seu pecado, e agora ele parece dizer: Senhor, eu passei por um profundo e doloroso autoexame, eu resolvi encarar o meu pecado. E aquilo que anteriormente, de uma maneira vergonhosa, eu escondi, agora eu reconheço, Senhor, diante de Ti, diante do Teu profeta, bem como diante do Teu povo, nesse salmo penitencial. Ouça-me com atenção, não há arrependimento verdadeiro sem convicção de pecado, meu irmão, minha irmã. Você não pode ser perdoado enquanto não reconhecer o seu pecado. Aquele que não admite as suas falhas, os seus pecados, não pode ser perdoado. O mundo faz qualquer coisa para não encarar a si mesmo. Essa é a posição do mundo. Não reconhecer as suas falhas e que merece o juízo de Deus. Uma pessoa aí fora, um incrédulo, um ímpio, pode até reconhecer algumas falhas, algumas fraquezas. Mas reconhecer que é um pecador, que merece o juízo de Deus, essa é uma obra da graça. Essa é uma obra do Espírito Santo. Somente alguém muito louco aí fora, somente alguém que perdeu completamente a razão, diria que é perfeito. Diria que é alguém que não tem falhas. Então ninguém nega isso. Mas dizer que merece o juízo de Deus, que é um pecador digno do castigo de Deus, que merece o inferno, essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. E é o que Davi está fazendo aqui. O mundo faz qualquer coisa para não encarar a si mesmo. As pessoas estão lotando os cinemas, os bares, passando horas a fio hoje como zumbis nas redes sociais, ocupando-se da vida alheia ou hipnotizadas em frente a uma tela de televisão, vendo novelas, séries, filmes, sedentas por entretenimento, por diversão, vivem para os finais de semana. E sabe por quê? Porque elas não querem encarar a si mesmas. Todavia, o que o Evangelho faz? Coloca quem nós somos diante de nós. O Evangelho nos pressiona a um constante autoexame. E isso é desagradável ao homem moderno. Isso é desagradável a nós pecadores. O Evangelho, ele nos coloca numa condição constrangedora. A palavra de Deus é um espelho. Ela mostra quem nós somos. O segundo ponto de uma verdadeira confissão é que ela nasce do desejo de se livrar de uma consciência culpada. Verso 3. E o meu pecado, diz Davi, sempre me persegue. Davi tinha conseguido esconder, até por um bom tempo, os seus pecados da vista dos homens, mas não da vista de Deus. Deus viu toda a maldade do rei, toda a maldade que Davi praticou. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo Davi vivendo uma vida dupla. E agora, o rei, Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores, estava esmagando a consciência de Davi. Marque isto. A consciência, ela é o pregador mais poderoso que pode existir. Mais do que qualquer pregador humano celestial. A consciência é o pregador mais poderoso que pode existir. A consciência, ela é o espião de Deus em nosso íntimo. A consciência é o oficial de Deus que ele usa para prender o pecador impenitente. Ninguém pode escapar de uma consciência culpada. E você não conseguirá se livrar dela, a não ser que clame a Deus por misericórdia, confessando os seus pecados.
purificação de consciência, isso é bênção do Evangelho, meus irmãos. Sacrifícios de touros e bodes não poderiam purificar a consciência. Isso é bênção do Evangelho. Veja, um homem pode ser preso, um criminoso, ser colocado na cadeia, passar anos ali, cumprir toda a sua pena diante dos homens, zerar a sua conta na justiça. Mas isso não significa que ele vai ter a sua consciência purificada, lavada. A consciência que o acusa estará lá, enquanto ele não se arrepender dos seus pecados e confessar isso diante do Senhor. Eu recebi um homem no Pão da Vida, um morador de rua, certa vez, que há 30 anos atrás tinha cometido um crime, não queria falar para ninguém, mas ele vivia como um fugitivo. Embora muito provavelmente isso tenha prescrito, já vivia na rua há muito tempo, abandonou família, mas chorando na minha frente, perturbado, porque não conseguia dormir em função da lembrança do crime que ele cometeu. Só o Evangelho pode purificar a consciência de alguém. E o Espírito Santo talvez esteja dizendo a você agora nessa noite, na sua consciência, o que porventura a está deixando pesada. Coloque isso diante do Senhor. Você talvez tenha chegado aqui essa noite com a consciência esmagada. Talvez um problema do passado que te assombra. Talvez você tenha caído em algum pecado terrível e não vê mais solução. Talvez você esteja fugindo de Deus, como Davi ficou fugindo, se escondendo durante um ano. Vivendo uma vida religiosa, vivendo uma vida dupla. Mas saiba que Deus, por meio do sangue de Jesus, pode purificar todo o pecado, pode lavar a nossa consciência completamente e dar a você uma vida transformada, mesmo para aquilo que você não vê mais solução. Jesus Cristo pode mudar essa situação. Jesus Cristo pode reverter esse quadro. O terceiro ponto de uma genuína confissão é reconhecer que o pecado é repugnante, não porque unicamente ele afeta outras pessoas, mas porque em primeiro lugar e acima de tudo, ele ofende a Deus. É por isso que o pecado ele é grave. Não porque ele ofende meramente as pessoas, mas porque ele ofende um Deus santo, justo, infinito e perfeito. Olha o versículo na sequência aí. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, diz Davi, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi abriu a segunda divisão desse salmo aqui, encarando os seus pecados e os confessando abertamente. Ele falou da sua consciência, o esmagando, o pressionando até o ponto de exprimir uma confissão dele. Se Davi tivesse parado aqui, ele não seria melhor do que um ímpio ao admitir os seus erros, como eu mencionei já para vocês. Um homem ímpio, eventualmente, ele até admite falhas e erros, mas só pode ir até esse ponto, a parte da obra da graça do Senhor. Todavia, Davi não para aqui nesse ponto. Davi segue adiante, ele ergue os olhos aos céus e ele se vê inevitavelmente diante do tribunal divino, diante de um Deus justo, santo e perfeito a quem ele iria prestar contas. Deus era o juiz que Davi teria de enfrentar. Aqui, meus irmãos, está a essencial diferença entre remorso e arrependimento. O homem que tem remorso, ele reconhece o seu erro. Ele experimenta algum tipo de tristeza, lamenta as consequências, porém, ele não poderá se arrepender verdadeiramente, até que ele saiba, até que ele perceba que o pecado é detestável, porque no final das contas ele é cometido contra Deus. Nenhum homem pode se arrepender genuinamente, a não ser que seja profundamente tomado pela consciência de que ele pecou contra aquele que é bom, contra aquele que nos concede bondosamente todas as coisas e que por sua misericórdia não nos consumiu hoje. Esse é o peso do seu coração? Se a sua consciência talvez hoje esteja te pressionando, qual é o próximo ponto? O quarto ponto da confissão de Davi é que ele admite que não tem absolutamente nenhuma desculpa, nenhum direito. Parte B do verso 4. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Em outras palavras, Davi está dizendo a Deus: Senhor, eu não tenho desculpa nenhuma, eu não tenho direito, não há nada a ser dito por mim, não há argumento para a coisa que eu tenha feito. A coisa toda foi resultado de total teimosia da minha parte. Eu estou inteiramente errado, nada tenho a favor
de um apelo para aliviar a minha pena, para abrandar a minha situação. Davi, meus irmãos, abre mão de qualquer justificativa para o seu pecado. Você tem que justificar os seus pecados sempre? Você quer um paralelo da atitude contrária? Você sabe qual é o oposto de Davi? É Saul, que justificava os seus pecados. Sempre tinha um mais. E eu lembro do pastor Oséias, antigamente, sempre dizer, uma das primeiras coisas que eu ouvi ele dizer logo no início da minha caminhada cristã é: pecado não se justifica, se confessa e abandona. Isso ficou como um mantra na minha cabeça. Pecado não se justifica. Pecado se confessa e abandona. Você não encontra argumento para acomodar o pecado na vida. E foi isso que Saul fez. Quando Samuel chegou, que balido de ovelhas é esse daí, Saul? Saul deu uma série de justificativas. Ao passo que Davi aqui está rasgando o seu coração, se humilhando diante de Deus. Enquanto nós estivermos tentando nos justificar por tudo, nós nunca vamos experimentar o verdadeiro arrependimento, irmãos. Enquanto nós estivermos nos apegando à autojustificação, à justiça própria, nós não poderemos experimentar o arrependimento segundo a Bíblia e, por consequência, o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Essa é a verdade. Um homem verdadeiramente arrependido diz: Senhor, eu nada mereço senão o inferno. Se o Senhor me enviasse hoje para o inferno, eu não tenho reclamação nenhuma a fazer. O Senhor é santo, justo, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Agora, o que levou Davi a fazer o que fez? O quinto ponto da confissão de Davi é reconhecer que o seu pecado não foi um acidente de percurso, mas faz parte da sua natureza, que é essencialmente má. Olha o versículo 5. Verso 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo aqui, meus irmãos, é diametralmente oposto ao que disse Jean-Jacques Rousseau. O homem é essencialmente bom. Davi está frontalmente oposto ao pensamento de John Locke, que o homem é uma folha em branco, é um produto do meio. Davi diz exatamente o contrário aqui. Ele também não diz que a causa última da sua queda tenha sido a sensualidade de Batseba. Davi não diz que foi porque ela o provocou. Davi não transfere a culpa para a mulher como fez Adão no Éden. Davi não dá essa justificativa barata. Davi não diz que a carne é fraca. Davi não justifica a tragédia que ocorreu, dizendo: bem, Senhor, você sabe, a minha carne é fraca, eu não sou uma má pessoa, mas foi um momento de fraqueza. Eu fraquejei, eu relaxei. Não é isso que Davi diz. Não e não, meus irmãos. Na verdade, Davi diz: isso é realmente quem eu sou, Senhor. Agora eu estou enxergando quem eu sou. Agora eu posso ver a minha natureza. Eu vejo a malignidade do pecado. Eu estou admitindo que eu já nasci pecador, que eu tenho depravação congênita. Tudo dentro de mim é inclinado para o mal. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é do mundo para mim, mas é de mim para o mundo. Que confissão admirável, meus irmãos. Davi encarou de frente homens sanguinários, violentos e homicidas impenitentes. Davi desafiou a máquina de guerra filisteia, o gigante Golias. Mas o pior homem com quem Davi encontrou foi com ele mesmo. Você é o seu pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo. Você é o homem de quem você precisa proteger a sua esposa. Você, esposa, é a mulher de quem você precisa proteger o seu esposo. Nós somos os nossos piores inimigos. Davi era o seu pior inimigo. Esse foi o pior homem com quem ele encontrou. Contudo, a confissão não pode parar aqui. O sexto ponto de uma genuína confissão é reconhecer que Deus deseja santidade interior. Olha o versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. É como se ele dissesse aqui, Davi: Senhor, eu reconheço que eu estou diante de um Deus santo, que não deseja apenas certos comportamentos, que não deseja religiosidade, que não quer sacrifícios, mas quer misericórdia, quer santidade, que não quer apenas uma limpeza exterior, superficial. Deus, o Senhor quer a verdade, honestidade, integridade, justiça. O Senhor quer limpar o meu interior, o Senhor quer que a sabedoria reine por dentro. E nós chegamos então à terceira divisão deste salmo, do verso 7 ao 12, Davi tendo reconhecido a santidade de Deus,
que o Senhor deseja a verdade no íntimo. Ele pede então o poder de Deus para ser purificado. Senhor, tu queres santidade? É isso que o Senhor quer, eu sei que o Senhor quer isso. Me torna santo, me ajuda a ser santo. Verso 7. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Davi aqui reitera o pedido de limpeza que ele já havia feito no versículo 2. A propósito, o isopo era um arbusto usado para aplicar sangue e água em uma cerimônia de purificação prescrita na lei mosaica, para chuviscar, borrifar água e sangue. E ele toma apenas emprestado essa figura aqui. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, dá-me a realidade que as cerimônias legais do Antigo Testamento simbolizam, da mesma forma que um leproso, ou alguém que tocou num cadáver, é purificado e pode ser restaurado à sociedade, ao teu povo e aos privilégios da religião aos quais ele havia sido privado pela impureza. Eu desejo ardentemente, Senhor, me livrar do mal e ser restaurado à tua presença, ao mesmo tempo que eu desejo ser recebido na Assembleia dos Santos, no meio do teu povo, e aceito para participar dos... Lava-me. Nas Escrituras, meus irmãos, essa palavra aqui é aplicada à lavagem de roupas. Então, o que Davi está dizendo aqui é: Senhor, assim como as roupas são lavadas, mergulhadas completamente na água, são esfregadas e sujeitas a múltiplos enxágues, a fim de que todas as manchas sejam removidas e o tecido se torne novamente usável, faz assim também comigo, Senhor, e os meus pecados escarlates e cintilantes serão mais brancos do que a neve. Eu serei puro na superfície, no centro, por todos os lados, como é a neve. Essa ênfase é importante, irmãos, porque o hipócrita, ele contenta-se apenas com uma lavagem superficial, por fora. Fica satisfeito em colocar o pecado de lado, viver uma vida isolada, escondida, em que ninguém se aproxima. Ele fica satisfeito com isso, em se conformar apenas externamente à religião, a sentar no banco da igreja, lá no fundo, às vezes, depois já sair de fininho, não quer prestação de conta, não quer falar com ninguém, porque não quer ser desmascarado. Ele se contenta, ele se conforma com isso, enquanto o coração permanece manchado pela prática do pecado, pela hipocrisia, não anseia por purificação. O cristão genuíno, porém, angustia-se enquanto o pecado não for lavado, enquanto ele não for expurgado da sua vida. Não há paz interior enquanto ele não for lavado inteiramente por Deus. Como o pastor André disse dia desses aqui no culto de manhã, ele não fica tomando café com Deus Pai. A vida cristã é uma luta, é batalha, e enquanto o pecado não está expurgado, nós não estamos em paz. Essa é a realidade do verdadeiro crente. Qual é a sua realidade? Essa é a sua experiência? Você se sente sujo? Apesar disso, você deseja, sobretudo, livrar-se do pecado que porventura esteja te consumindo? Ou você está vivendo como hipócrita, como um religioso, uma pessoa de vida dupla mascarada? Qual é a sua condição? Eu não conheço a sua vida particularmente, eu não conheço a vida de todos aqui, mas isso fica para o autoexame pessoal de cada um, a começar por mim. Você está conformando-se apenas à religião, enquanto vive impenitentemente em pecados secretos? No verso 8, Davi segue o seu pedido de restauração. Verso 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Os ouvidos espirituais de Davi, meus irmãos, ficaram surdos por causa do pecado, e por isso ele ora: faze-me ouvir, Senhor. Não havia nada que pudesse reavivar as alegrias mortas de Davi, senão a voz que declara o perdão e desperta os mortos. Saiba disto, meu irmão, minha irmã, minha amiga. A voz do perdão é mais alta que a voz do pecado. A voz do perdão é mais alta que a voz do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No verso 9 ele continua: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Com palavras diferentes aqui, meus irmãos, Davi está novamente pedindo perdão. Assim ele está demonstrando profunda ansiedade por obter um favor cujo alcance parecia difícil por causa do seu pecado nojento. E na nossa experiência nós sabemos que é assim. Nós somos assaltados pelos nossos sentimentos e é por isso que esse salmo fala tanto
a nossa experiência, a experiência cristã. Pedimos perdão, não nos sentimos perdoados e voltamos a pedir perdão de novo, até que nós finalmente descansamos pela fé, que recebemos o perdão de Deus a despeito das nossas emoções perturbadas. Assim, Davi demonstra profunda ansiedade por obter esse perdão. A sua consciência está esmagada, o seu pecado jamais escapa da sua lembrança. Ele quer paz com Deus, é isso que esse homem deseja, porque ele sabe que o pecado é inconsistente com a natureza de Deus. Quem conhece verdadeiramente a Deus não fica em paz com o pecado. Quem conhece verdadeiramente Deus não fica em paz com o pecado, porque sabe que isso é inconsistente com a natureza de Deus, e é essa condição de Davi. Deus não pode contemplar o mal, ele sabe disso, Abacuque 1,13. É como se ele dissesse: Senhor, recusa-te a olhar para os meus pecados, para que tua ira não se acenda e eu morra. Tira os meus pecados diante da tua vista, de diante da tua vista, e só assim eles serão retirados também de diante da minha consciência. Consciente, portanto, Davi da sua grave pecaminosidade e incapacidade de lidar com o mal, Davi clama no verso 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O verbo criar aqui, bará, é o mesmo usado na narrativa da criação. No princípio, criou, bará, criou Deus os céus e a terra. E na Bíblia, Deus é sempre o sujeito que coloca esse verbo criar em ação. Este verbo aqui descreve um ato criativo que só Deus pode realizar. Davi reconheceu isso. Então é como se ele estivesse dizendo aqui: Senhor, somente Tu podes mudar. Somente Deus pode purificar-me. Somente Deus, somente o Senhor pode tornar o meu coração disposto a Te obedecer. E se assim Tu não o fizeres, eu continuarei caindo, caindo e caindo. O homem não pode reformar a si mesmo, é o que Davi está dizendo. Alguns, até bem intencionados, desejando não mais pecar, dizem: nunca mais eu vou fazer isso, achando que podem, na sua própria força, na força do próprio braço, dar tal garantia. Quantas vezes você e eu dissemos que nunca mais cometeríamos determinado pecado e no dia seguinte, lá estávamos nós de novo, chafurdando na lama do pecado. Quantas vezes isso não aconteceu na nossa experiência? Contudo, o verdadeiro arrependimento reconhece a sua falência espiritual e clama a Deus: dá-me um novo coração, senão eu continuarei nos meus erros, Senhor. Davi sabia, meus irmãos, que embora o arrependimento envolva a vontade do homem, é Deus, em última análise, quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, como diz Paulo em Filipenses. Por isso ele continua suplicando: e renova dentro de mim um espírito reto. Se primeiramente Davi pediu para criar algo que ali não existe, não estava existindo, um coração puro, agora ele pede para renovar algo que ali existe. Existe, porém está num estado tristemente fraco, que é um espírito estável, um espírito obediente. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, a lei no meu coração, a lei que o Senhor gravou no meu coração, tornou-se como uma inscrição de difícil leitura. Está tudo embotado, está apagado, está turvo. Por isso, Senhor, escreve de novo a Tua lei no meu coração, bondoso Deus. Faz isso. Apaga o mal e coloca no lugar o bem. Coloca a Tua lei para que meus caminhos sejam constantes. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero perdão, eu quero um coração limpo, eu quero um coração fiel. O oposto disso é o que eu não quero que aconteça. Eu não quero estar sofrendo, Senhor, nessa solidão cósmica distante do Senhor. Verso 11: não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. A sentença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito, não significa, meus irmãos, que um crente pode ter o Espírito Santo e depois ter o Espírito Santo removido. Davi é rei, ele tem uma unção especial na sua vida, uma unção que foi iniciada com a vinda do Espírito Santo sobre ele. E você lembra que em algumas ocasiões no Antigo Testamento, nos diz que o Espírito Santo veio sobre alguém, este alguém profetizou e em seguida o Espírito partiu. Você lembra de ocasiões assim no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, este é um presente único aos mediadores teocráticos, aos mediadores de Deus na terra, para a execução de algum papel único dentro do propósito de Deus no reino
de Israel, no reino que ele governava, no reino que ele era o rei acima de todos os reis. Então o que Davi está dizendo é: Senhor, não retire de mim as tuas consolações, deliberações, as tuas ajudas, os teus avivamentos, as tuas direções, para que eu não seja realmente como um homem morto. Não me deixe, Senhor, como tu fizeste com Saul, quando nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por sonho tu lhe respondias. Não faz assim comigo, Senhor. Na última cláusula da terceira divisão deste salmo, Davi finaliza o seu pedido de restauração, verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi quer a alegria que uma vez ele teve. Davi quer aquela alegria que o fez dançar, saltitar, pular diante da arca do Senhor. Ele quer essa alegria de volta. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria. Foi essa alegria que ele perdeu, a alegria que ele encontrou no Senhor. Ele trocou a indizível e eterna alegria na salvação pela alegria efêmera e maligna do pecado. Que loucura! Sabe por que nós pecamos? Porque nós nos alegramos mais no pecado do que na salvação que nós conquistamos em Cristo Jesus. E isso é triste, isso é triste. Nós pecamos porque nós deixamos de nos alegrar no Senhor. Deixamos de nos alegrar no Senhor quando o pecado nos faz promessas, quando nós não temos aquilo que desejávamos e passamos a nos alegrar em outras coisas e assim nos afastamos de Deus. Mas agora Davi quer de volta a única alegria que o preenchia plenamente e também um espírito voluntário, um espírito dedicado apenas àquilo que agrada a Deus. A essa altura, precisamos encarar a seguinte questão, meus irmãos. Qual a postura de um homem verdadeiramente arrependido em relação ao seu propósito de vida? Eu estou clamando por perdão, eu desejo a presença de Deus, eu estou pedindo santidade e eu oro também por vigor, alegria. Mas será que isso é tudo? Será que para nesse ponto? Davi não para nesse ponto. Do verso 13 ao 17, a última sessão desse salmo, ele faz um voto, na verdade a penúltima, ele faz um voto de consagração, mostrando-nos que um coração verdadeiramente arrependido cultiva uma grata disposição de se entregar a Deus e aos seus propósitos. Verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Um coração evangelístico. Davi está comprometido com uma vida de santidade e missão. Teve que ser quebrantado para se envolver com o anúncio das maravilhas de Deus no mundo. Tendo transgredido gravemente os caminhos de Deus, agora a firme resolução de Davi é ser mestre de pecadores. Ele parece dizer aqui: Senhor, a minha queda será a restauração de outros. Converte isso para o bem. Usa isso para alcançar outras pessoas. Eu quero ensinar aqueles com os quais eu me identifico. Eu tenho simpatia especial por aqueles que estão desviados. Eu sinto na pele os seus fracassos e eu quero dizer a eles que o Senhor tem uma multidão de compaixões. Nos versos 14 e 15, ele expande esse voto de consagração. Ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, a minha boca estará fechada, até que o Senhor me chame para cantar por meio do perdão. E se o Senhor me perdoar, eu serei um arauto da tua misericórdia aos outros. As pessoas têm que saber que o Senhor tem multidão de compaixões, multidão de misericórdias, para perdoar pecadores até como eu. Há ainda uma última consideração que ele faz sobre consagração, e isto não tem mais a ver com os homens, mas agora tem a ver com Deus. Ele diz: não te deleitas em sacrifícios, versos 16 e 17, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A palavra-chave aqui é não te deleitas ou não se agrada, ou não está satisfeito. O que Davi está dizendo aqui, meus irmãos, é: Senhor, eu quero uma vida que agrade a você.
Eu quero uma vida que tenha um efeito positivo sobre os pecadores, que leve-os à conversão. Eu quero que a minha vida tenha um efeito positivo sobre você, ó Deus. Eu quero que você, o Senhor, se delicie com a minha vida. Eu quero que a minha vida te agrade. Eu quero que a minha vida te dê deleite. Eu quero que você encontre prazer na minha vida, Senhor. Se apresentar dezenas de milhares de sacrifícios te agradasse, eu faria. Eu sou o rei de Israel. Todos os animais do reino estão à minha disposição. Mas um coração arrependido que chora por pecados te agrada mais do que um boi sangrando sob golpes de machado. Tu te agradas mais da morte do orgulho, Senhor, do que a morte de um touro no altar. Nada além de um coração ferido e humilhado é o que eu quero oferecer a Ti como sacrifício. Por fim, na última divisão deste salmo, nos versos 18 e 19, Davi faz uma oração de restauração. Verso 18. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O homem que iniciou a sua oração desesperado, empregando uma linguagem de elevado estresse, clamando por misericórdia, encerra agora a sua petição com confiança renovada, como se a fé dele tivesse sido fortalecida à medida em que ele progredia na sua petição. A esperança na misericórdia de Deus parece ter sido acendida aqui. E aqui ele encerra intercedendo pelo seu povo. Davi temia que seu pecado obstaculizasse o florescimento de Jerusalém. E no final das contas, o não progresso de Jerusalém ofuscaria o brilho da glória do reino de Deus. Em outros termos, Davi está dizendo que o Senhor transforme, ó Deus, em bem essa loucura que eu cometi, que o teu povo e o teu nome não sejam prejudicados, Senhor. Então, quando responderes a esta oração, nestes dias de alegre prosperidade que virão, nos aproximaremos de Ti com uma atitude correta, com os mais ricos e mais santos sacrifícios de louvor e gratidão, e então assim Tu te agradarás, quando o nosso coração estiver quebrantado e contrito. Aqui, meus irmãos, nós temos a notável demonstração de que um coração verdadeiramente arrependido, no final das contas, não está preocupado com as consequências pessoais do pecado, não está querendo se livrar apenas de consequências, mas que o seu pecado não prejudique o povo de Deus e a glória do reino dos céus. Se você quer escapar apenas das consequências do pecado, você ainda não experimentou o verdadeiro arrependimento. Você está experimentando, na verdade, temor a homens. Você está preocupado com a sua glória e com o seu bem-estar, não com a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Você já é uma pessoa salva pelo Senhor? Eu não estou perguntando se você é membro de igreja. Eu não estou perguntando se você foi batizado na infância. Eu não estou perguntando se você é membro da Primeira Igreja Batista do Pará. Eu não estou perguntando se você frequenta o culto aos domingos. Eu não estou perguntando se a sua esposa é crente, se o seu esposo é crente. Não é essa a minha pergunta. Eu não estou perguntando se você cresceu nesta igreja. O que eu estou perguntando é, você é uma pessoa salva pelo Senhor? Você tem convicção disso? Você tem certeza da sua salvação? Hoje, a maneira como você está vivendo, você poderia provar nas Escrituras que é assim que um crente vive? Você poderia provar isso? Meu irmão, minha irmã, Deus fez do caso de Davi um absoluto universal. Seja seu crime hediondo ou não, todos nós somos culpados de pecar de múltiplas maneiras diariamente contra a santidade de Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar o juízo de Deus se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Se alguém vive em pecado impenitente, na prática do pecado a vida inteira e vai nessa condição, nunca conheceu o Senhor. Não haverá perdão nessa vida, nem na porvir, sem arrependimento e fé em Jesus Cristo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da graça, agora é o tempo da graça. O Senhor tem ricas compaixões, uma multidão de misericórdias para estender ao seu povo. Você já é um crente? Então eu tenho um alerta aqui para mim e para você.
O pecado derrubou Sansão, o homem mais forte. Derrubou Davi, o homem segundo o coração de Deus. E com temor eu concluo, quem somos nós? Quem somos nós? A advertência das Escrituras é, aquele, pois, que pensa estar de pé, apenas pensa estar de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. É muito perigoso quando alguém vê uma outra pessoa cometendo um determinado tipo de pecado e no coração, já está caído, se diz isso, no coração. Eu nunca faria isso, eu nunca cometeria esse tipo de pecado. Nós não desconfiamos da maldade do nosso coração, embora seja nossa responsabilidade lutar para não cairmos nesse tipo de pecado. Mas nós somos feitos da mesma natureza, da mesma essência. Você é crente, mas se afastou de Deus e perdeu a alegria da salvação, sente que as misericórdias de Deus não são suficientes para você, para perdoar os seus pecados, você não encontra nas Escrituras, no seu desespero, nem na história de igreja, nem na história da igreja, nenhum caso parecido com o seu que tenha recebido misericórdia. E por isso você acha que está fora da categoria de todos os tipos de pecados que Deus poderia perdoar. Você acha que não tem solução para você. Saiba que um salvo nunca vai cair para além da graça de Deus. Talvez você se pergunte como Davi foi perdoado. Como Deus pôde conceder perdão a Davi, visto que ele cometeu pecados gravíssimos. Pense comigo, Deus perdoou Davi, que estuprou, adulterou, que matou, assassinou, e deixou ele seguir o seu curso, reinando como rei, e ainda sendo referenciado como o rei padrão de todos os outros. É só você ler o livro de Reis. E dele veio a linhagem do Messias. Saiu dele a semente do Messias. Essa é uma linda história da misericórdia de Deus. Agora pense comigo. Se eu fosse o pai de Urias, o homem a quem ele matou, eu diria não. De maneira nenhuma. Que isso? Ele matou meu filho, estuprou a minha nora, e o Senhor Deus vai dizer, está perdoado? Onde está o Deus de justiça? Deus não é justo? As pessoas não se perguntam aí fora, onde está o Deus de justiça em meio a tanta maldade? Que tipo de Deus perdoa um assassino e adúltero e permite que ele continue reinando? Deus não é justo? A resposta a esta questão, a qual Davi também não sabia completamente ainda, é que centenas de anos depois, Deus mostraria, meus irmãos, que ele não faz vista grossa para o pecado, matando seu próprio filho na cruz do Calvário. Abraão poupou seu filho, teve seu filho poupado, mas o Filho de Deus não foi poupado em outro monte, no Monte Calvário. Na cruz, esmagando Jesus Cristo, que se fez pecado por nós, Deus está dizendo, eu sou justo e ainda odeio o pecado com ódio perfeito, santo e completo. Eu odeio o pecado, mas por amor do meu nome, por amor ao mundo, eu enviei o meu Filho Jesus Cristo para morrer no lugar de vocês e satisfazer a minha justiça. Portanto, o chamado do Senhor é, arrependamo-nos dos nossos pecados e creiamos no Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que sejamos salvos da ira. A vida de Davi mostra que nenhum homem arrependido está além do perdão e restauração de Deus em Cristo Jesus. Sim, é verdade, nós não podemos romantizar o pecado. O pecado de Davi foi gravíssimo, segundo a lei mosaica, era a punição de morte que ele merecia por causa do seu crime de adultério. O pecado deixou profundas marcas em Davi e em sua família. Seu filho recém-nascido morreu como punição pelo adultério e em sua família e Batseba, seu adultério com Batseba, desculpa. 2 dos filhos de Davi tiveram relações sexuais. Anon estuprou sua irmã Tamar. Absalão, um outro filho de Davi, o traiu. Quanta tragédia, meus irmãos. A maldição nunca se apartou da casa de Davi. Todavia, a restauração de Davi foi tão completa que Deus fez do caso de Davi um exuberante memorial da graça e misericórdia de Deus para mostrar ao mundo qual o tipo de coração que o agrada. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O caminho da restauração nunca será de outra maneira, senão por meio do arrependimento do pecado e da confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ter gravado nas Escrituras essa história tão maravilhosa, essa experiência padrão
da humanidade, que serve como nosso guia para o arrependimento. Queremos experimentar este tipo de arrependimento aqui, Senhor, diariamente. Se há alguém que não te conhece aqui, que venha ao arrependimento hoje. Se há alguém vivendo uma vida dupla, desviada, que venha ao arrependimento hoje, Senhor. Que teu Espírito se mova sobre nós e traga, Pai, verdadeira conversão. Em nome de Jesus. Amém.